Não sei se nos estão a ouvir, Já temos aqui o Hélio a dizer produtividade Teams, portanto já a categorizar, digamos assim, as plataformas, simplicidade do Classroom, reuniões e WebShrink, Zoom. Ok. Eu assim, em termos de utilização, acabo por sharing, pois estava aqui, o que é isto? Web sharing, é isso, Hélio, obrigada. Acabo por usar mais o Zoom. Nós, para grupos pequenos, na Eleva, usamos o Click Meeting, porque tem... É uma reprodução, é o espelhamento de uma sala de aula, é muito bom, tem o quadro branco interativo, tem, as partilhas são fantásticas, nós gostamos muito, mas de facto para webinars como este, por exemplo, usamos a Zoom, acaba por ser bastante mais consensual. O Zoom é muito intuitivo, é verdade. E eu também fiz, há uns 15 dias acabei uma formação no Zoom. Entretanto, e era bem pior, porque entretanto fazia o resto sozinha, não é? É. O diretor ia-se embora, eu fazia o resto sozinha. O que eu acho que acaba por ser uma condição é de facto nós podermos ver-nos, ter contacto visual e auditivo com o formador, com o professor. Aquelas formações muito... Só aparece o chat, não conseguimos ver, não sei, eu não simpatizo muito com essas formações. Mas pronto. Pois. Bem. Ora... Muito bem. Já iniciou a hora, vamos só dar aqui mais uns minutinhos também. Exatamente. Alex, estás tu a gerir a entrada aqui na Zoom? Ok, muito bem. Muito bem. Para quem está inscrito, para quem se inscreveu no link, não é necessário deixar... Pronto, podem, claro, até em jeito de networking, podem sempre partilhar aqui os vossos dados. Mas o certificado chegar-vos-á, portanto, para aqueles que se inscreveram, não há qualquer problema. O certificado chegar-vos-á por e-mail. Para os que nos estão a acompanhar agora através do Facebook e via streaming, sim, podem deixar aqui depois o vosso contacto de e-mail. Muito bem. Sim, nós depois guardamos o chat e emitimos em conformidade com os dados que aqui estiverem. Claro. Poderão também ir colocando aqui as vossas dúvidas ou algum questionamento que queiram fazer à Anabela. Se houver tempo no final, podemos sempre questioná-la, não é, Anabela? Também vou responder aqui. Ok. Ora, estás agora onde, Anabela? Estás na... Eu já soube em que escola é que estavas, mas agora... Na mesma, há 20 e tal anos. Sim. Nem... Agora há lugares, mas para já continuo na mesma. Muito bem. Já fazes parte da mobília. Sim, já. Até já sabem. Todos nós sabemos o que queremos e o que cada um pensa, etc. Os que lá estão há mais tempo. Aliás, eu sou uma das mais novas. O resto, quase toda a gente é mais velha do que eu. É uma escola já de professores com uma certa idade. Qualquer dia vão-se muitos embora. Então, alguns vão-se embora daqui a 5, 6 anos, mais ou menos. Faz-se uma reciclagem, não é? Já é preciso também. Ora, deixa-me aqui olhar para as horitas. Daqui a mais uns 2 minutinhos começamos.
porque entretanto também vou fazer aqui uma pequena introdução e o pessoal vai apanhando a carruagem. Então estou aqui a pensar, não é preciso dizer tudo, basta dizer o primordial. Diz? Não é preciso dizer tudo, basta dizer só uma coisa ou outra. Porque se calhar é muito. Mesmo assim terei fazer uma introdução também para quem não conhece. Tirei algumas coisas, mas mesmo assim, depois vi que me expandi demasiado. Não, senão o pessoal foge, vai-se embora para outros sítios e eu quero guardá-los aqui. Muito bem. Muito bem, muito bem. Aqui na sala já somos 24. Muito bem. Pronto, eu acho que até para quem já cá está, vamos iniciando. Vamos iniciando. Eu vou estando atenta também aqui aos chats, no sentido de ir respondendo a alguma questão que surja. Ora, vamos iniciar. Eu vou dar aqui o pontapé de saída. Antes de mais, dar-vos as boas-vindas a todos, agradecer a vossa presença, agradecer a presença dos que nos seguem, dos que se inscreveram e estão aqui connosco na plataforma Zoom e dos que nos seguem agora via streaming através do Facebook também. Não posso deixar, obviamente, de agradecer à Anabela Costa. Anabela, obrigada por estares aqui, por partilhares a tua sabedoria connosco. Agradecer à Anabela e referir, a Anabela tem um vasto currículo já, que foi colocado no nosso evento do Facebook, portanto é alguém que está de facto ligado ao ensino da língua portuguesa há já alguns anos, tem um vasto currículo nessa matéria e em simultâneo a Anabela também está ligada ao mundo do copywriting, portanto acho que são os dois ingredientes que nós na Eleva e mais especificamente na escola de copywriting necessitávamos para dinamizar estes webinars. Portanto, alguém ligado à língua portuguesa, ao rigor da língua. Aliás, foi assim que eu conheci a Anabela. A Anabela uma vez interpelou-me nas redes sociais e a partir daqui, dessa data, nunca mais nos largámos. Interpelou-me precisamente, e desafiou a Eleva para fazer formação nesta área e eu disse, eu aceito o desafio, propõe-me, eu faço. E aqui estamos hoje, entretanto fomos também já fazendo alguma formação em conjunto, nomeadamente na área do copywriting. Portanto, obrigada Anabela. Depois, falar-vos um bocadinho, rapidamente, não vos vou amassar muito, falar-vos um bocadinho da Eleva. Portanto, a Eleva é uma entidade formadora certificada pela GERT. Nesse âmbito, e tendo, obviamente, a área da língua materna certificada, criou recentemente a Escola de Copywriting. A Escola de Copywriting da Eleva, como o próprio nome indica, é uma submarca da Eleva, mas que se dedica especificamente à formação na área do marketing de conteúdo e especificamente na área do copywriting, portanto, obviamente. Dizer-vos que no próximo mês de março, a 13 de março mais propriamente, vai iniciar o curso certificado de Storytelling. Portanto, a Escola de Copywriting já promove desde o ano passado o curso certificado de Copywriting e a pedido de muitos formandos e fazendo uma auscultação de mercado e também, obviamente, fazendo levantamento de necessidades formativas anuais, resolvemos criar, esta vai ser a primeira edição, o curso certificado de Storytelling. É um curso é um curso híbrido, portanto não é um curso, só falar-vos rapidamente do curso e depois deixo-vos em paz, dizer-vos que é um curso que acaba por juntar os dois ingredientes do storytelling, o lado do marketing de conteúdo, portanto obviamente será feita uma abordagem ao marketing de conteúdo, mas também a abordagem da língua, portanto a abordagem das técnicas de escrita criativa / escrita persuasiva, como é óbvio, escrita lúdica, portanto vamos fazer muitos exercícios, será à semelhança do curso certificado de copywriting, um curso muito prático, é um curso em formato de e-learning,
de 20 horas em modelo síncrono, portanto, através, aliás, da plataforma Zoom, e 10 horas em síncrono e 10 horas em assíncrono, portanto, na plataforma, a realizar basicamente exercícios práticos, a criar histórias, neste caso. Portanto, é um curso bastante prático. Eu sou suspeita para falar, mas bastante interessante também, e com uma abordagem diferente. Há muitos cursos de storytelling, sim, é verdade, mas mais curtos, em formato muito concentrado e muito focado no marketing. Este não, este é focado também no marketing, mas é híbrido, marketing e língua. Língua persuasiva, o português, a escrita persuasiva, a escrita lúdica, portanto, muito giro, muito giro. Para quem ficar até ao fim, para quem nos aguentar até ao fim, vai haver uma pequena surpresa, portanto fiquem até ao fim. Obviamente a surpresa está relacionada com o curso de Storytelling. Portanto, aqui para os resistentes que quiserem ficar até ao fim, será divulgado no fim uma pequena surpresa. E pronto, deixo-vos com a Anabela. Anabela, a palavra é tua. Eu vou estando atenta aqui ao chat, vou estando aqui atenta ao chat para ver se há perguntas, se há dúvidas, se há interações, e quando julgar pertinente também te vou aqui interrompendo. Está bem, Anabela? Ok. Até já. Até já. Ora, bom dia. Já fui apresentada, Anabela Costa. Agradeço a vossa presença e, sobretudo, o convite da Escola de Copywriting, na presença da doutora Anabela Cabral, e é com muito prazer que participo neste webinar sobre os erros que mais aparecem nas redes sociais e espero corresponder às vossas expectativas. Bom, então iríamos começar, por favor. Nós vamos debruçar-nos sobre os erros que que fomos encontrando, que é o trabalho conjunto, ao fim e ao cabo, nas redes sociais, e temos a intenção de vos mostrar o que é correto, não o que é incorreto, mas o que é correto, porque pedagogicamente deve ser mostrado o que está bem. Eu pedi então a partilha do material, por favor. Já está. Ora, muito obrigada. Muito bem. Ora, os erros mais frequentes nas redes sociais, como evitá-los. Bom, e começaríamos aqui por algo que é muito habitual encontrarmos. É a diferença entre todo este conjunto de As. Bom, falamos aqui no A com acento grave, no A com H, do verbo haver, no A que é uma interjeição e neste A que tem um acento agudo que não existe, mas aparece muitas vezes. No caso, esta tarde vamos à praia. Ora, este A aparece-nos com um acento grave, porque se trata de uma contração. É a mais a, ou seja, trata-se aqui da contração da preposição simples a, que se soma com o artigo definido no feminino singular a. Portanto, há aqui uma soma de a mais a, ou seja, é a contração da preposição com o determinante artigo definido no feminino singular a. Como nós sabemos, nós temos o género, feminino, masculino, temos o número, singular, plural, e temos os determinantes que podem ser de várias natureza. Antigamente, a gramática determinava que este a era só um artigo definido. Na nova gramática, nós sabemos que teremos de explicar, teremos de dizer aos nossos alunos que é um determinante artigo definido. Assim define, assim nos diz a nova gramática. Portanto, daí o A com acento grave. Outro exemplo, hoje há pouca gente na rua. Foi encontrado outro erro que
por questões pedagógicas. Nós sabemos que não deve ser mostrado, o erro nunca deve ser mostrado, sobretudo para o público maior. Assim? Ok. Ok. Então, vamos lá. Já se vê? E agora? Eu estou a ver. Eu agora estou a ver. Tá, eu estou a ver. Estamos na mesma página. Estamos no A do H, não é, Anabela? É. Okay. Ora bem, então o verbo haver, aqui o A com H do verbo haver, no presente do indicativo na terceira pessoa singular, eu vou aqui um bocadinho à gramática só, para se conseguir perceber. Esta forma verbal pode ser substituída então pelo verbo existir. Hoje há pouca gente na rua, ou seja, hoje existe pouca gente na rua. Encontra-se pouca gente na rua. Portanto, este A é com H. Um outro A, este A, como estás tão linda? Bom, trata-se aqui de uma interjeição. O H já não se encontra à esquerda, mas encontra-se aqui à direita. É uma interjeição. E há aqui um valor semântico de admiração e espanto. Nós temos que pensar que em todas as frases as palavras têm que ser interpretadas, entendidas, de acordo com o contexto. Neste caso, a interjeição tem um valor semântico de admiração, espanto, devido ao facto de a moça estar linda. Portanto, noutros casos, pode ser um A com outro valor semântico. Piquei-me. Isto já é um A que exprime dor. Portanto, o contexto aí é muito importante. Numa frase oral, é muito mais fácil perceber-se o valor da interjeição do que quando estamos a escrever. Porque numa frase oral, quando estamos a falar, claro que há ali uma entoação que nos vai ajudar a perceber o que é que se passou com a pessoa. Porque, em português, nós também entramos muito dentro da pessoa. Tentamos compreender a pessoa e tentamos compreender o narrador, naturalmente. Sobretudo quando estamos num texto que é um bocado mais literário. E estamos à tua espera desde ontem. Este A aparece imensas vezes e não existe. Este A com acento agudo não existe. Está totalmente incorreto e é preciso, de facto, eu reconheço que é preciso uma grande prática para conseguir fazer a distinção entre eles, mas este é um erro crasso que devemos sempre evitar. Claro que eu estava ainda há pouco a dizer que os erros não se devem mostrar, mas eu fui obrigada a mostrar este porque apareceu tantas vezes, que não podia deixar escapar. Está bem? Este A não existe. Bom, e agora vamos ver a diferença entre estes As. Vamos às festas da cidade. Ora, aqui temos a contração da preposição simples a, outra vez, com o determinante artigo definido no feminino, agora do plural, que é as. Portanto, trata-se da preposição a mais as. As, que é o tal determinante artigo definido. E que está no género feminino, no número plural. As, durante o jogo, consegui um as de ouros e, atenção, que este as é com S. Neste caso, indica tratar-se de uma carta de um baralho de cartas. Portanto, nos baralhos de cartas, nós sabemos que há uma carta que vale muito, que é o As, com um S. Um S.
E temos também o as com um Z. Naquela batalha cerrada, apareceu um as que nos salvou. Ora, este as, neste caso, neste contexto, tem o significado, por exemplo, de um esquadrão, de uma aula de um exército. É pouco conhecido, mas também existe. Claro que, num outro contexto, poderá ter um significado um pouco diferente. Não nos podemos esquecer dos contextos. E o que é isto do contexto? É o texto em si. Nós temos a palavra inserida num texto. E a mesma palavra, em textos diferentes, pode aparecer com sentidos diferentes. Ora, então, o as com Z. Pouco usado, eu não tenho visto muito corretamente escrito, ele aparece com este sentido, mas não corretamente escrito. E aqui o as de ganhar muito dinheiro com o teu novo negócio. Ora, aqui está o as. Eleito o as, ele há, do verbo haver. No presente, do indicativo, na sua pessoa do singular. Agora, a diferença entre nós e nós. Agora nós vamos passear pelos campos. Nós, neste caso, está aqui no início da frase, vamos esquecer-o agora, e aparece como um sujeito, um pronome pessoal sujeito, no início da frase. Nós, aqui, em vai prender o cesto com dois nós tem o sentido de fios que se entrelaçam entre si, que se cruzam. E, portanto, o plural é este, não outro. Gostei de comer aquela noz. Nós, aqui, já é com Z. Z. E, neste caso, refere-se ao produto produzido pela Nogueira, que é nós. A diferença entre cozer com Z e cozer com S. Vou cozer as batatas para o almoço. Ora, este cozer é um verbo que se refere à atividade que é realizada na cozinha. Cozinha é com Z, podemos fazer uma associação. Cozinha é com Z e, portanto, o que se coze na cozinha é com Z. Os alimentos que se cozem na cozinha são com Z. Quando usamos a palavra cozer, alimentos, temos que pensar no Z, porque se trata de algo que se faz na cozinha. Temos que fazer esta associação. Continuando. Eu não sei se é permitido, se alguém necessitar de alguma questão, entretanto, de tirar alguma dúvida entre mentes em alguma palavra, eu penso que não haverá problema em fazer uma interrupção. Claro que não, Anabela. Quando quiseres, quando quiser, sim, se alguém quiser. Exato. E alguém, entretanto, quiser colocar uma questão. Uhum. Pronto, então a associação entre o cozer, os alimentos na cozinha e a cozinha que nós sabemos que é com Z. Toda a gente sabe que cozinha é com Z. E o que se faz na cozinha também é com Z. Portanto, tudo que se mete no lume a fazer, a nível de alimentos, terá de ser com Z. Eu cozinho. Outra vez, o Z. Outro caso. As mães costumam cozer as roupas dos filhos. Aqui, cozer já é com S. É com S. Trata-se também de um verbo, mas que se refere a uma atividade em que se usa linha para manufaturar, fabricar, compor roupa. A roupa descozeu-se, vai-se cozer. A roupa tem um buraco, eventualmente vai-se cozer, etc.
Diferença entre cela e cela. Ora, o ladrão ficou preso numa cela. Aqui, cela significa um quarto pequenino, um quarto de pequenas dimensões, uma divisão pequena, curta, um cubículo, algo que não tem muito espaço. O que vai contrariar o que é diferente de cela, com S. Estou com dores nos ossos porque o cavalo não tinha sela. Ora, a sela significa aqui um aparelho que se coloca na zona lombar do cavalo para que ele se possa montar. É muito mais fácil montar um cavalo com sela do que sem sela. Outra. A diferença entre concerto e concerto. Ora, eu fui buscar aqui um exemplo que vi. Vamos assistir ao concerto de Madonna no Coliseu de Lisboa. Portanto, este concerto é com C curvo. É com C curvo. É, neste caso, uma palavra que transmite cantar para muita gente. Concerto. O que vai contrastar com... Está aqui ainda um outro exemplo que não é muito vulgar, mas que também apareceu. Os advogados falaram entre si e os clientes chegaram a um concerto. Aqui, concerto também é com C curvo. Significa, é um nome, eu agora não estou a dar muita atenção à gramática, porque é mais fácil perceber o significado do que há bocado com aquele conjunto de As. Portanto, aqui trata-se de um nome, sem dúvida, mas vamos ver o significado. Concerto significa chegar a um acordo. Portanto, os advogados falaram entre si e os clientes chegaram a um acordo. Não foi preciso, por exemplo, o processo em tribunal continuar, porque acordaram entre si alguma coisa. O concerto. Com C, curvo. E agora, sim, o concerto com S. O concerto dos meus sapatos ficou barato. Aqui, concerto é com S. E significa, tem o sentido de arranjar os sapatos. Os sapatos estão estragados e então foram consertar. Foram até ao sapateiro para ficarem convenientemente. Muitas vezes há uma necessidade de se fazer a distinção entre o concerto com S e o concerto, então, com o C, curvo, que também pode querer dizer, pode querer transmitir acordo. Diferença entre senso e senso. É fantástico porque tem senso naquela cabeça. Bom, aqui, senso tem o sentido de sensatez, de juízo, de pessoa ajuizada, que sabe o que faz, que não se mete por caminhos desviantes, portanto, uma pessoa com juízo. O que é diferente, contrasta com o senso. Mandei o meu filho fazer o censo, fazer o recenseamento. Portanto, trata-se do recenseamento de pessoas que se faz muitas vezes. Até me parece que todos os anos. Em alguns casos. Diferenças entre acento com C curvo e acento com S. Bom, uma frase encontrada, conteúdo, escreve-se com acento agudo. Conteúdo, acento agudo. Isto diz respeito à inflexão de voz. E então, quando se trata da inflexão de voz, o tom de voz, neste caso, quando se tem que dar mais força a uma certa sílaba numa palavra, este acento aparece como acento com C. C curvo. Conteúdo
escreve-se então com acento agudo. Portanto, este é um acento agudo, que é para a direita, está bem? Por vezes temos tendência a pôr o acento direito. Portanto, quando é direito, isto não é nada, é um risco. Neste caso, o acento ou é agudo, para a direita, assim como este, ou é grave, para a esquerda. Quando é na vertical, não é acento nenhum, é um risco. Porque a gramática não diz que existem acentos na vertical. O acento mais mole era o do sofá. Ora, aqui, acento, com 2 S's, é o lugar onde alguém pretende descansar, sentar-se. E tem que ser com 2 S's, não com um. Senão tem um outro sentido totalmente diferente e está mal. Tem que ser com 2 S's, porque está entre 2 vogais. Portanto, é um lugar mole, onde se pode sentar. Mas pode ser o assento da cadeira. E pode ser uma cadeira muito rígida. Escreve-se assento com 2 S's da mesma maneira. Para não me esquecer de nada, assento tudo num papel. Nós usamos e, sobretudo, ouvimos, diria mais ouvimos, este sentido de acento em pessoas mais velhas, porque era muito habitual nesse tempo. Neste caso, neste contexto, e aparece quase sempre com esse sentido, acento refere-se a escrever o que é necessário. Portanto, a pessoa está esquecida de algo, está esquecida e, portanto, necessita de escrever para que aquilo que é necessário não deixe de aparecer. Por exemplo, para que não deixe de comprar alguma coisa que é necessária. Ora, então, escrever o que é preciso para a casa, eventualmente, a fim de se não esquecer. Ora, outro caso. Conselho com S e conselho com C curvo. Foi um magnífico conselho com S. Vamos ver aqui. Conselho significa ensinamento, uma lição. Vou aconselhar alguém, ou seja, vou dar-lhe um conselho. Vou dizer-lhe alguma coisa que será boa para ele. Com S. Portanto, significa ensinamento, lição. Devido ao confinamento, não é possível mudar de conselho. Neste caso, conselho aparece com C curvo. Significa, então, quer transmitir que se trata ali de um município, de uma região territorial que está demarcada e que de um lado para o outro se não pode passar. Portanto, é uma região territorial, é uma zona, um terreno, passagem entre um terreno e outro, que está ali bem vincada, que está, um e outro estão bem vincados e, portanto, não se pode passar de um lado para o outro. É o concelho. Concelho de Nelas, concelho de Mangualde, etc, etc. Bom. Diferenças entre o cinto e cinto. Estou a tomar que comecei a usar um cinto. Cinto aqui com C curvo. E então aqui cinto refere-se ao acessório que envolve a cintura, que está à volta da cintura. Refere-se a esse acessório que nós muitas vezes temos que usar quando temos algo que está largo, umas calças, por exemplo, ou então só para que fique bonito. Refere-se então a esse acessório, à volta da cintura. Sinto que a Covid começa a desaparecer.
Temos aqui o verbo sentir, eu sinto. Neste caso, o sinto indica julgar, pensar, ser sensível a algo. Sinto que a Covid começa a desaparecer. Portanto, é algo que está inerente e que se diferencia do sinto que vimos anteriormente, do sinto com C curvo. Tem um sentido sensitivo. O outro não. O C curvo, o sinto com C curvo, é algo que se pode ver, observar, apalpar e que é perfeitamente perceptível. Neste caso, não. É aquilo que está dentro de outrem e que só pelo outro é sentido. Diferenças entre cerrar e cerrar. Bom, então, aqui, cerrar uma árvore grande é dificílimo. Cerrar, temos aqui um verbo, efetivamente, significa cortar ou trabalhar com uma serra. Serrar, vemos ali mesmo, de serra, não é? De serra. É um verbo com S, da primeira conjugação. Eu não vou entrar na gramática, claro, porque nos interessa mais o sentido do que propriamente a gramática. Há o verbo da primeira conjugação, terminado em ar, que tem, efetivamente, este sentido. Serrar uma árvore grande é difícil, portanto, usar uma serra. Arranjar maneira de que a árvore seja cortada. Deve-se cerrar a porta à noite. Ora, aqui cerrar tem um sentido diferente. Cerrar, ou seja, encerrar. Podemos falar em encerrar. Tiramos em, que é a preposição, fica cerrar, que é a forma de base. Ao que antigamente nós chamávamos raiz, por exemplo. E este verbo, então, significa, como estava a dizer, fechar, acumular alguma coisa, mas neste caso concreto, eu vi-o como cerrar a porta, como fechar, encerrar, fechar a porta à noite, o que agora é necessário, antigamente não seria tanto. Bom, mas vamos continuar. Vamos continuar. Diferenças entre sessão, com S, e sessão. Hoje haverá uma sessão extraordinária. Aqui, a sessão faz alusão a uma reunião. A sessão aqui aparece como uma reunião. É com S. Uma reunião que se faz entre pessoas. Eles conseguiram chegar a uma sessão por mútuo acordo. Sessão aqui, neste caso concreto, neste contexto, e foi assim que foi visto, significa que houve a passagem de bens a outrem, a outra pessoa. Houve ali uma cedência. Diferenças entre taxa e taxa. A taxa dos produtos de luxo é mais cara. Claro que aqui já vimos que taxa se refere a um imposto, a uma custa de um processo. Por exemplo, taxar é pagar. Neste caso, taxa é, neste sentido, neste contexto, e foi esta a frase que foi encontrada, queria dizer, referia-se a um imposto que tem que ser pago. Ficaste com uma grande taxa no vestido. Ora, aqui taxa significa nódoa, sujidade. Muito pouco usada, mas foi uma palavra encontrada. Muito pouco usada, mas foi encontrada. Quase ninguém diz taxa, usa taxa. Eu até realcei aqui no vestido, porque se refere a uma nódoa. Como é no vestido, pode ser na camisola ou no casaco. Taxa, nódoa, sujidade. Atualmente nós quase não dizemos taxa, mas ela existe. Dizemos antes nódoa. Diferenças entre aço e aço.
Vamos ver. Neste momento, uso aço na construção. Ora, o aço é uma liga de ferro que serve para a construção, para construir edifícios, casas, barracas, eventualmente, garagens, seja o que for. Portanto, trata-se de uma liga de ferro que é bastante consistente e este aço com C de cedilha contrasta com o aço da carne. Gosto dos momentos em que aço carne. Refere-se então à confecção da carne. É um verbo que se refere ao facto, a uma ação, ao facto de a carne estar ali a ser cozida, neste caso assada. A carne pode-se cozer e a seguir assar. Neste caso, demorará menos tempo. Bom, mas o que interessa aqui é o conjunto de S's. Aço, carne. Diferenças entre apressar e apressar. Ora, tens que te apressar para não te atrasares. Apressar é de novo um verbo que quer transmitir andar mais rapidamente. Tens de te apressar para não te atrasares. Portanto, andar mais rapidamente. Apressa-te. Está atrasado, apressa-te. Anda. Vem mais depressa. E está aqui implícito o sentido de caminhar. Uma ação que tem de ser mais rápida. Portanto, como tal, apressar aqui quer transmitir andar mais rapidamente, ir mais depressa. O que contrasta com o apressar com C de cedilha. Eles tencionam apressar o vestido. Ora, apressar aparece aqui com o sentido, é mais um verbo, com certeza, aparece aqui com o sentido de saber, ter conhecimento, determinar o valor do vestido, saber quanto é que ele custa. Relaciona-se com dinheiro, está muito relacionado com dinheiro. Outro caso. Diferença entre esperto e esperto. Claro que isto depende das regiões. Uns dizem esperto, outros esperto. Pessoalmente, na nossa zona, dizemos mais esperto. Mas o falante pode mudar algumas entoações. Vamos ver. Tens aí um rapaz esperto. Esperto aqui já nos aparece com o sentido de forte, rijo, alto, que conseguiu desenvolver-se. E eu consegui estes exemplos, por acaso, com sorte, porque se faz muita a diferença entre o esperto com S e esperto com X. A nave foi concebida por espertos. Há zonas em que se diz a palavra espertos. Não é muito habitual na nossa. Claro que o falante varia. O falante de região para região tem certos termos que são variáveis a nível da fonética, a nível do som. Portanto, espertos ou espertos na nossa zona têm o sentido de peritos, especialistas na matéria. Os experts, os especialistas naquela matéria. Quem constrói uma nave espacial tem que ser um esperto, com um X. Bucho e bucho. Bucho e bucho. Encontramos aqui um lindo bucho, palavra que se refere a uma árvore,
toda a gente conhece, os buchos são muito apreciados. São árvores com X e ficou um grande bucho com CH. Esta palavra geralmente aparece como depreciativa. Alguém que ficou muito forte, cuja barriga ficou muito saliente. Bom, claro que nós costumamos utilizá-la como depreciativa, mas ela refere-se à barriga de alguém. À barriga de alguém. Mas, geralmente, como sendo uma barriga saliente. Tens aí um bucho, quer dizer que tem uma barriga muito grande, que está com uma barriga muito grande e que necessitará de fazer uma dieta. O sentido depreciativo quer dizer que não é muito positivo. Há ali uma intenção de mostrar que está forte, há ali uma intenção negativa. Agora, diferenças entre cego com C e cego com S. Nasceu cego por natureza. Acontece, portanto, alguém que não pode ver ou que vê muito mal. Uma pessoa que vê muito mal também, muitas vezes, é considerada cega. Eu conheço quem use cães de guia e vê umas sombras. Umas sombras. E é considerado cego. Portanto, não pode ver ou vê muito mal. Cego com C curvo. Foram cegar as batatas para o jantar. Neste caso, cegar com S, que também apareceu, refere-se a cortar as batatas. Cortar as batatas, cortar as cebolas, cortar seja o que for. Portanto, cegar aqui aparece-nos com S, com sentido de cortar. Descascar até, descascar também. Há uma pequena diferença, não é? Diferenças entre laço com C de cedilha e laço com 2 S. Vem muito bonita com aquele laço. C de cedilha. Ora, laço aparece aqui como um adorno que pode ser usado no vestuário ou na cabeça. Habitualmente, uma senhora, se estivermos no carnaval, poderá ser usado por um indivíduo. Bom, mas o que interessa aqui é que é um adorno que se pode pôr no vestuário, na cabeça, até em certos casos no braço, na perna, conforme o indivíduo ou a indivídua queira. Mas o que interessa aqui é percebermos que este laço com C de cedilha é um adorno. O vestido está-lhe laço. Ora, laço aqui é uma palavra que transmite que lhe fica largo. O vestido fica-lhe largo. Anda a avançar dentro dele. Ou a saia está laça. A saia está laça, portanto, também está a dançar dentro dela. Mas eu aqui fui buscar antes o vestido para acompanhar o laço lá de trás. Portanto, estarem os dois no masculino. Verão e verão. Nós sabemos que pela nova gramática, as estações do ano, eu estou aqui a usar a nova gramática e a nova terminologia, a nova ortografia. Sempre diferenças entre verão e verão. Nós sabemos que antigamente verão não era assim. Eu, neste caso, posso dizer, era com V grande, mas agora é com V pequeno. Este ano temos um verão muito quente. Verão é uma palavra aqui que faz referência à estação do ano. É um nome. Aquilo a que antigamente chamávamos o substantivo. Foi assim que eu aprendi, mas agora dizemos nome.
faz referência à estação do ano, à estação quente do ano. Vocês verão que o automóvel é muito bonito. Aqui verão é o verbo ver, que quer dizer que aquilo será visto, observado no futuro. Eu verei, tu verás, ele verá, nós veremos, vós vereis e eles verão. No futuro verão que o automóvel é muito bonito. Vamos ter que esperar. Era isto que lá estava. Portanto, teriam que esperar algum tempo porque futuramente iriam dar-se conta, iriam ver que o automóvel ficaria muito bonito. Está bem? São e são. Mente sã num corpo são. Ora, aqui, são aparece como um adjetivo. Um adjetivo com sentido de saudável, sadio, que está bem de saúde. Portanto, quando a cabeça está bem, o corpo está bem. São. É um adjetivo. Eu não queria entrar muito pela gramática, mas aqui tenho que usar um bocadinho de gramática. Tem o sentido de saudável. Está bem? Apresento-vos atletas que são os melhores do futebol. Aqui são, tenho que usar a gramática, é o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vocês, eles são. Trata-se nitidamente de um verbo. Atrás é um adjetivo. Aqui é um verbo. Porque se nós escrevermos, apresento-vos atletas que os melhores do futebol, nós não percebemos nada. Temos que ter lá o verbo ser para ajudar. Portanto, o sentido é totalmente diferente do que vimos anteriormente. Verbo ser. O verbo ser que é um verbo muito usado, mas muito difícil, porque de facto vem do latim e já em latim tinha três étimos, três raízes. Não vou dar nenhuma explicação de gramática, mas o verbo ser é extremamente irregular porque vem de três verbos ser do latim que também vieram do indo-europeu. Mas eu agora não vou entrar por aí, senão iria demorar mais algum tempo. No entanto, este verbo ser é irregular por razões que foram aqui afloradas superficialmente. É preciso decorá-lo porque não existe mais nenhum igual a ele e é muito utilizado. Agora, espiar e espiar. Aqui temos o grupo que costuma espiar a malta. Ora, espiar também é um verbo, com certeza, mas agora vai-nos interessar sobretudo o sentido, que é de espreitar, andar a observar o que alguém faz. Ele anda a espiar, anda a espreitar, quer saber aquilo que se passa connosco, com a malta, connosco. É diferente de espiar. Há regiões em que se diz a espiar. Eu, na nossa, tenho ouvido sempre espiar. Isto não quer dizer, pelo facto de a fonética, o som, o modo como se diz, ser diferente de região para região, isso não quer dizer que seja um erro. Nós sabemos que a região de Viseu tem a fama de usar muito o S, arrastar o S, sibilante-se, até muitas vezes para brincarem connosco, dizem, vens de Vigeu, ou então Migeu, também metem ali o B. Bom, temos de pensar que, aí já estão a exagerar um bocadinho também, digamos de passagem, temos que pensar que a mesma palavra pode ser dita de formas diferentes conforme as regiões, e isso não pode ser considerado um erro de fonética de som. Agora, a nível de escrita, não há diferenças.
Se estiver mal escrito, está mesmo mal escrito. Essa é a parte gráfica. Anda a tentar espiar os seus pecados. Ora, aqui, espiar surge com o sentido de se livrar, ou de livrar-se, dos pecados. Ele quer se livrar das culpas que tem. O espiar aparece aqui com um caráter religioso. E, geralmente, espiar com X aparece com um caráter religioso, seja que religião for. Livrar-se, então, dos pecados, da culpa que tem. Tenta expulsá-los. Espiar com X tem aqui esse sentido. Diferença entre incerto com C curvo e incerto com S. Ele tornou-se muito incerto com C curvo. Ora, incerto aparece aqui com o sentido de inseguro. É in mais certo. Ora, o certo é aquele que vai pelo bom caminho, aquele que faz tudo certo. O in, que é a preposição, diz-nos exatamente o contrário, faz a negação. E então, aparece-nos aqui com o sentido de indivíduo inseguro, que não tem segurança em si. Vejam o in, que dá a oposição, faz a negação. O valor dos chocolates está incerto nas contas entregues. Aqui aparece com o sentido de incluir, inserir, fazer parte de. Ora, vejamos. Temos uma lista de compras. E nessas compras aparece lá, nesse papel das compras, aparece lá o valor dos chocolates. Portanto, esse valor está lá inserido, está lá incluído. Com S. Diferença, vamos ver agora, palavras com a mesma grafia, com a mesma maneira de escrever, que se escrevem da mesma maneira. Diferenças entre manga e manga. A manga do casaco estava suja. Ora, neste caso, manga é a parte que compõe um vestuário. Aquilo que cobre o braço. Também é um nome. Portanto, o que cobre o braço. Todos saborearam a manga. Manga aqui aparece como um fruto exótico, proveniente da mangueira. Um fruto que vem habitualmente do estrangeiro, de um país quente. Dois sentidos, então, diferentes de manga. Mais um outro sentido é este. Muito ele manga comigo. Manga, aqui está emprego com o sentido de brincar, gozar. Ele goza muito comigo, ele brinca muito comigo. Num sentido já de gozo. De brincadeira, também pode ser. Uma brincadeira. Descrição e descrição. Adoramos a descrição da personagem principal do conto. Ora, aqui, descrição consiste em transmitir como a pessoa é fisicamente ou como a pessoa é psicologicamente, ou as duas coisas. Portanto, nós podemos fazer a descrição física, a descrição psicológica, ou então a descrição física e psicológica. Temos é que saber que é com um é. Como é. Todos eles se demarcam pela descrição. Aqui com I. Tem o sentido de sensatez, de pessoa sensata, de pessoa que não gosta de chamar as atenções para si, sobre si. Imaginemos, se está num café, fala alto, ri, etc., naturalmente que temos tendência a olhar para a pessoa. A pessoa não será nada discreta, não é? Não há ali descrição.
Se temos um carro todo avermelhado ou todo amarelo, o carro não é nada discreto. Se a pessoa está toda avermelhada, toda amarela, toda verde água, etc., claro, é uma pessoa bem vestida, mas que não é discreta. Não sei se me estou a fazer entender. Então, a discrição é aquela pessoa que é sensata, não gosta de chamar as atenções, gosta de passar despercebida. Nesta altura será alguém, para tentarmos fazer aqui uma comparação, para termos um exemplo, será alguém que gosta de se vestir de cores mais escuras, que não a realcem tanto. No caso do exemplo do automóvel, um automóvel que seja azul escuro, que seja preto, etc. Bom, descrição. Para não dar, como costumamos dizer, para não dar nas vistas. Demarcam-se pela descrição, não querem dar nas vistas. Costumamos dizer assim até. Continuando. A diferença entre perfeito e perfeito. Este modelo de casaco está perfeito. Perfeito indica que fica bem, está-lhe bem, assenta-lhe mesmo bem, assenta-lhe que nem uma luva. O prefeito vigiava todos os passos dos alunos. Esta figura não é muito habitual agora, mas não é muito habitual, mas ainda existe. E neste caso, trata-se também de um nome, naturalmente, mas vamos ao significado, refere-se a um funcionário de um colégio responsável pelos alunos. Antigamente era habitual haver prefeitos nos colégios, porque eles proliferavam, havia imensos, e alguém se tinha de encarregar destes alunos no exterior. E estes senhores eram os prefeitos. Cumprimento e cumprimento. Gosto de um cumprimento afável. Aqui, cumprimento é uma saudação que se faz a alguém. Antigamente, nós cumprimentávamos-nos com um aperto de mão, com um beijo, etc. Hoje não é possível. Mas refere-se a este tipo de cumprimentos. Está bem? A saudação a alguém. Também, claro, podemos cumprimentar com um bom dia ou uma boa tarde, com certeza. O comprimento da casa é grande. Comprimento aqui também é um nome, mas refere-se à extensão da casa. A casa é longa, grande, longa. Formas verbais, an e ão. Isto é muito habitual. Aparecer. Ontem acabaram as férias. Ora, acabaram. Temos ali sublinhado o A e o M. Temos aqui, e eu aqui tenho que entrar na gramática. Neste caso tenho que entrar na gramática. Temos aqui um verbo no pretérito perfeito, na terceira pessoa do plural. Eu não fui ao modo, o modo é o indicativo, mas interessa-nos sobretudo que é o pretérito perfeito e a pessoa, que é a terceira do plural. Pretérito perfeito porque se refere ao passado, algo que foi realizado. Acabaram, algo que foi realizado. As férias finalizaram. E temos de pensar ainda no seguinte. Ontem acabaram as férias. Verbo no pretérito mais perfeito, a terceira pessoa do plural, indica um passado mais longínquo, algo realizado há muito mais tempo. Há muito mais tempo que o passado. É um passado muito mais passado que o anterior. Ora, vamos ver. Pretérito perfeito. Eu acabei, tu acabaste, ele acabou. Nós acabámos, vós acabastes, eles acabaram. Terceira pessoa do plural. Do pretérito perfeito. Que é o tal passado, como antigamente nós aprendíamos.
E eu acabara, tu acabaras, ele acabara, nós acabáramos, vós acabareis, eles acabaram. E temos a mesma forma na terceira pessoa. Quer no pretérito perfeito, quer no pretérito mais perfeito. Temos a mesma maneira de escrever. Escrevemos da mesma maneira quando se trata da terceira pessoa do plural. Ora, como é que nós descobrimos? Tem que ser pelo contexto. Pelo texto todo. Pelo conjunto do texto. Pelo sentido do texto. Assim descobrimos. Portanto, se é um pretérito mais que perfeito, que continua a escrever-se com hífenes, hífenes são aquilo que nós chamamos os tracinhos, são os hífenes. Este pretérito mais perfeito refere-se a algo realizado há mais tempo do que o pretérito perfeito. É um passado mais longínquo que o próprio passado. Não sei se me fiz entender. Quando alguém não entender, já sabe que tem a palavra. E amanhã acabarão as férias. Ora, acabarão, e aqui vamos outra vez à gramática, é um verbo no futuro. Indica que a ação ainda não ocorreu, que se irá realizar depois. Muitas vezes, como a pronúncia, a fonética, a pronúncia, o modo como se diz, é tão igual, há uma grande confusão entre o futuro, o pretérito perfeito e o pretérito mais perfeito. Este acabarão em ão indica-nos que estamos perante o futuro, que é uma ação que se irá realizar. Ainda não aconteceu. Confusão entre nomes e verbos. Eles deram-me um empurrão. Aqui eu tenho que entrar na gramática. Empurrão é um nome comum. Um empurrão é um nome comum. Vemos que ele é acompanhado pelo um determinante artigo indefinido. E aqui não há dúvidas de que é um nome. Empurrão. E eles empurram toda a gente. Claro que aqui nós temos a fonética. O som empurrão e empurram são diferentes, mas muito parecidos. Quando falamos empurrão e empurram. Aqui, eu empurro, tu empurras, ele empurra, nós empurramos, vós empurrais, eles empurram. Empurram, temos um verbo no presente. Está bem? Antes era um nome, ou aquilo que chamávamos antigamente um substantivo, agora estamos perante um verbo no presente. Formas verbais, com e sem pronome pessoal. Tu lavaste a louça ontem? Temos aqui um verbo. Um verbo. Eu lavei, tu lavaste. Está no pretérito perfeito. Tu lavas-te todos os dias. Ora, eu quero chamar sobretudo a atenção para este lavas-te. Temos aqui um verbo, então, na conjugação pronominal reflexa. Temos o pronome te. Mete-se o a nos vos-se os as. É um pronome pessoal, complemento direto. A ação recai sobre o próprio sujeito. Lavas-te, ou seja, lavas-te a ti mesmo. Te, a ti. Eu lavo, tu lavas, ele lava. Portanto, estamos a ver que estamos perante um presente. Mas como tem o pronome pessoal te, trata-se, então, da conjugação pronominal reflexa. A ação recai sobre ele próprio. Diferente de lavaste a louça. Trata-se de um verbo no pretérito perfeito. Bom, continuando. Se corresse como tu, ficava cansado. Temos aqui, e vamos outra vez à gramática, aqui tem mesmo que ser, nestes casos, temos aqui então um verbo que está no pretérito imperfeito do conjuntivo, se, com dois S's, e indica uma condição. Ficava cansado se corresse como ele. Corresse. Diferente de corre-se. Corre-se todos os dias por gosto.
Temos aqui a conjugação pronominal, não é reflexa porque a ação não recai sobre a mesma pessoa. O verbo até aparece aqui na terceira pessoa. Não sabemos propriamente quem é o sujeito, não está aqui determinado. É a conjugação pronominal, sem dúvida, porque temos aqui o pronome pessoal se, na terceira pessoa. Mete-se o ano, vos-se, usas. Portanto, corre-se, conjugação pronominal. Está bem? Diferente de correr-se. Um exemplo que eu, por acaso, encontrei num jornal, mas que estava na rede social. Numa rede social, encontrei lá este exemplo, um bocadinho maior, mas eu vou tentar explicar. Achei-o interessante para a sessão, vou tentar explicar. O Presidente da República, que está assintomático, comunicou ao Presidente da Assembleia da República, ao Primeiro-Ministro e à Ministra da Saúde e, encontrando-se a trabalhar em Belém, aí ficou e ficará em isolamento profilático na zona residencial, aguardando o inquérito epidemiológico. Muito bem. A frase é extremamente longa, complexa, muito complexa, aliás, e faltou-lhe ali alguma coisa que vamos ver. Porque nós não sabemos o que é que o Presidente da República comunicou. Ele, de facto, comunicou. Fez uma comunicação, disse alguma coisa. Mas disse o quê? Comunicou o quê? Sabemos a quem. E sabemos quem. Quem foi? Foi o Presidente da República. Há ali uma explicação, o que é que ele tem? Uma oração especial, está assintomático, mas o primeiro dele está aqui. O Presidente da República comunicou. A quem? Sabemos a quem. A 3 entidades, a 3 pessoas. Ao Presidente da Assembleia da República, ao Primeiro-Ministro e à Ministra da Saúde. Mas não sabemos o que é que comunicou. Comunicou o quê? Não sabemos. E a frase continua e até muito bem sinalizada, com a vírgula ali no seu lugar e encontrando-se a trabalhar em Belém e ficou e ficará em isolamento profilático na zona residencial, aguardando o inquérito epidemiológico. Bom, então, falta-nos aqui saber o quê? O que é que comunicou? Não estava lá. E eu tentei completar. Pelo sentido, pelo contexto, eu penso que terá comunicado o seu estado sanitário, por exemplo. E então, o Presidente da República, que está assintomático, comunicou ao Presidente da Assembleia da República, ao Primeiro-Ministro e à Ministra da Saúde o seu estado sanitário. E, encontrando-se a trabalhar em Belém, aí ficou e ficará em isolamento profilático na zona residencial, aguardando o inquérito epidemiológico. Eu não tenho por intenção fazer aqui qualquer comentário relativamente a qualquer profissão. Saiu no meio de comunicação social, que estava na internet, numa rede social, e estava na internet, mas pretende só aqui melhorar um bocadinho o período, que é bastante longo. E talvez por isso a confusão. Não estava lá, eu acrescentei, porque temos aqui o que terá comunicado, o que poderia ter comunicado. Falta-lhe o que, aquilo a que nós chamamos de complemento direto. Está bem? A frase está muito longa, e daí talvez a confusão. Poderíamos pô-la muito mais pequena. Poderíamos construí-la em 2 partes. Poderíamos fazer 2 períodos. Isso seria mais fácil. O Presidente da República, que está assintomático, comunicou ao Presidente da Assembleia da República, ao Primeiro-Ministro e à Ministra de Saúde o seu estado sanitário. Ponto. Agora, encontrando-se a trabalhar em Belém,
aí ficou e ficará em isolamento profilático na zona residencial, aguardando o inquérito epidemiológico. Portanto, julgo eu, poderá alguém ter uma ideia diferente, poderá alguém pensar de outro modo, penso eu que assim se poderia perceber muito melhor o que se pretendia transmitir. De qualquer modo, sabemos muito bem que no primeiro caso, conforme a frase apareceu na rede social, ela estava errada porque lhe faltava o complemento direto. Não sabemos o que é que transmitiu. Bom, perante isto, eu deixava aqui os meus agradecimentos por me terem ouvido durante este tempo. Não sei se correspondia às expectativas e pedia então que a tela, que o PowerPoint fosse retirado, por favor. Assim podíamos fazer aqui um mosaico e ver-nos a todos. Anabela, se me permites, obviamente, quando quiserem podem interromper e colocar as questões que entenderem. Se me permites, vou tentar fazer aqui uma recapitulação muito rápida. A incidência hoje nesta sessão acabou por ser dada às palavras homófonas, mas obviamente, entre outros temas, a incidência acabou por recair sobre as palavras homófonas, que são um sério problema, de facto, nas redes sociais. O que é que nós constatamos na Escola de Copywriting relativamente à escrita nas redes sociais? Constatamos, é uma constatação, entre muitas, mas constatamos com frequência que se escreve como se fala. Essa é uma questão, e a Anabela também tocou nisso, se calhar é por isso, ou isto estará na origem, por exemplo, dos verbos acabados como os exemplos que deste, por exemplo, acabaram ou acabarão, não é? Ou o lavaste e o lavas-te, portanto, há de facto muito este problema de se escrever como se fala, esquecendo que os códigos são diferentes e as regras são de facto diferentes entre a escrita e a fala. Depois, outra questão que aparece com frequência nas redes sociais é a falta de acentuação. Falta de acentuação, e já agora acrescentaria a falta de também pontuação, mas pronto, a falta de acentuação acaba por ser mais gritante em termos de escrita nas redes sociais. Há também outra constatação que nós fazemos muito na Escola de Copywriting, que é a confusão entre a nova ortografia e a antiga, vamos pôr isto entre aspas, esta confusão entre as duas ortografias, ou se opta por uma ou se opta por outra, independentemente de estarmos de acordo ou não, mas misturar as duas é que não. E depois, acho que deixaste aqui, no fundo, subliminarmente, duas dicas muito interessantes, que é a de termos uma noção de morfologia das palavras e de etimologia das palavras. Morfologia é o quê? Sabermos se estamos na presença de um adjetivo, de um verbo, de um advérbio. Portanto, isso é importante, são conceitos básicos, não é, que já lá vão, que ficaram lá na escola primária, mas que hoje nos ajudariam, se os tivéssemos presentes, não é? Se tivéssemos essas noções presentes, nos ajudariam muitas vezes a decidir se é uma ou outra palavra. E depois a própria etimologia e a evolução da língua também muitas vezes nos ajuda a perceber se estamos na presença de uma ou outra palavra. É o caso de palavras como as que tu referiste, dois exemplos que deste, perfeito e prefeito, esperto e esperto com X. Portanto, se nós tivéssemos algumas noções desta evolução e da etimologia das palavras, teríamos mais certezas quanto à opção quanto às opções que por vezes fazemos. Deixei no chat também uma sugestão, que é o Ciberdúvidas. É muito bom, eu uso quase diariamente, que é quando devo optar por uma ou outra, não é? Vou lá ao motor de pesquisa do Ciberdúvidas e em 99% dos casos encontro sempre a resposta que pretendo. É, na minha opinião, uma excelente fonte de consulta. Pronto, esta era a minha recapitulação. Anabela, não sei se te atropelei ou se me esqueci de alguma coisa importante, mas foi aquilo que eu retive como sendo os pontos fulcrais desta sessão. Haverá mais, obviamente, fiquem atentos às páginas da Eleva. E agora sim, se quiserem colocar alguma questão, por favor, disponham.
Se não, eu vou já partilhando aqui uma surpresa no bate-papo, no chat, que é um código de promoção para quem se quiser inscrever no curso de Storytelling. Eu já partilhei acima o link para a landing page, mas vou aqui replicá-lo novamente. Onde é que ele está? Está aqui, exatamente. Vou replicá-lo novamente. Portanto, esta é a landing page para... Não, peço desculpa. Para o nosso curso certificado de Storytelling. Se tiverem algum interesse no curso ou quiserem saber mais sobre o curso, nessa landing page encontram toda a informação necessária, desde conteúdos, à descrição do curso, às modalidades, etc, etc. O curso tem um valor comercial de 100 euros. Ao aplicar este código que transmito no chat para quem ficou até ao fim, e vou fazer aqui um print screen que é para depois não me falhar, quem efetivamente aguentou até ao fim tem direito a uma redução substancial. Em vez de 100 euros, o curso terá o custo de 80 euros, também para quem ficou aqui até ao fim, para os resistentes. Espero que tenham aproveitado e aprendido e consolidado algumas noções também, que por vezes ficam lá no passado, não é? Que nos vamos esquecendo ao longo dos tempos, o que é normal, e depois estamos expostos a tanta coisa, a tanta informação, que às vezes o excesso de exposição acaba por nos baralhar, é humano, de maneira que, pronto, a Eleva também tem essa missão. A Eleva e a Escola de Copywriting em concreto também têm essa missão, que é de tentarmos ajudar a vencer estas barreiras que por vezes surgem. Mas o curso é sobre quê? Eu não percebi. O curso Storytelling? Sim, então, sim. Eu coloquei no chat um link que poderá consultar, tem toda a informação. Storytelling é uma técnica de escrita persuasiva. Okay. Que nós usamos no nosso dia-a-dia, até para falar de nós, não é? Contamos histórias do que se vai passando nas nossas vidas, mas que hoje é muito utilizada em marketing de conteúdo. Portanto, para vender um produto ou um serviço, não é? Para vender uma marca, basicamente. E este código é para utilizarmos... Este código é, caso se queiram inscrever no curso, se tiverem interesse em fazer este curso, na própria landing page, na ficha de inscrição, inserem esse código e têm direito ao desconto. Ok. Portanto, em vez dos 100 euros, pagam os 80. Ok, já estou. Está bem? Mas se fez bem em colocar a questão, porque assim, a gente hoje em dia houve tantos estrangeirismos, não é? Copywriting, storytelling, não somos obrigados a saber tudo, e de facto, mas o storytelling é uma técnica de escrita muito poderosa. Tanto para marketing, pronto, agora ela de facto acaba por ser mais utilizada no marketing de conteúdo, mas também noutras áreas da nossa vida até pessoal. É tão bom contar histórias e ouvir histórias, não é? Quem não gosta? Pronto, não sei se há questões que queiram colocar à Anabela, dúvidas que tenham e que... Não? Não há? Pronto, então se não há, ficaram super esclarecidos, certamente. Anabela, obrigada mais uma vez. Obrigada eu pelo convite, muito obrigada. Obrigada a todos pela vossa presença. Estiveram em sala 28 pessoas e no Facebook um pouquinho menos, acho que as pessoas ainda não estão muito habituadas a estas andanças do streaming, mas pronto, fomos quase sempre cerca de 30 pessoas. Obrigada a todos, obrigada pela vossa participação também, em nome da Eleva e da Escola de Copywriting. Vão ficando atentos às nossas novidades, às nossas formações, algumas delas gratuitas, aproveitem também e até breve. Obrigada, vou aqui também salvar o chat para alguma eventualidade. Até breve, obrigada a todos.